Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer aqui uma apresentação sobre como recomendar, como interpretar uma recomendação de adubação em fruticultura, no caso aqui na cultura do maracujá. Bom, inicialmente, o que nós temos? Vocês vão ter que partir para fazer uma recomendação de adubação baseada em análise de solo, é necessário ter uma análise de solo. Aqui é um exemplo de uma análise de solo feita aqui na região. Lembrando que para o plantio de fruteiras, é importante ou interessante que se faça a amostragem em duas profundidades, de 0 a 20, 20 a 40. No nosso caso aqui, essa primeira linha da amostra feita a 0 a 20 de profundidade, e a linha de baixo, a amostra feita de 20 a 40. Bom? Bem, no caso da cultura, nós temos aqui uma recomendação de manejo nutricional para a cultura do maracujá amarelo irrigado, tá bom? Então, vejam que aqui nós temos uma recomendação para fósforo no plantio, para nitrogênio, e não é feito uma recomendação de potássio no plantio. Recomendação de potássio vai ser na formação da planta, até os 180 dias, ou seja, nos primeiros 6 meses, e depois, a partir do 6º mês, na fase de produção, uma nova forma de recomendação de adubação, que é chamada de produção. Então, na fruticultura, nós dividimos a adubação em 3 partes. Uma adubação de plantio, também chamada adubação de base ou adubação de fundação, a adubação de formação / crescimento, a partir do plantio até a planta entrar em floração, e a partir da floração a gente trabalha com uma adubação chamada adubação de produção. Diferença entre elas: a de plantio ela é um valor único, dependendo da análise de solo. A de formação ela varia conforme a planta vai crescendo, então quanto maior a planta, ou mais tempo passar, maior vai ser a adubação, para poder suprir as necessidades nutricionais da planta. E temos a adubação de produção, que aí vai levar em consideração não a idade da planta, mas vai levar em consideração a produtividade esperada por essa planta. É importante que você saiba, no caso da produtividade esperada, é que não vai ser a produtividade que você quer. É a produtividade realmente que a cultura tem capacidade de produzir conforme o manejo, principalmente do produtor. Então, vocês vão ter que avaliar a cultura e imaginar, não, essa cultura aqui ela tem capacidade de produzir 20 toneladas por hectare, por exemplo. Então, vocês vão trabalhar com adubação para 20 hectares. Não adianta fazer uma adubação para 25 hectares, para 30 hectares, imaginando que vai fazer com que essa cultura, que tem uma capacidade de produzir 25, ela vai aumentar a capacidade produtiva pela quantidade de adubo a mais que vocês vão colocar, tá bom? Mas a gente vai voltar a falar de adubação de formação e adubação de produção no próximo módulo, quando a gente vai trabalhar a fruticultura tropical, subtropical, e no último módulo, a fruticultura temperada. Nesse de implantação de pomar, a gente vai trabalhar essa adubação de plantio, / de base, / de fundação. Então, notem que essa recomendação aqui de plantio, ela é provavelmente do estado de São Paulo. Por que eu digo isso? Vejam que esse fósforo aqui, esse fósforo recomendado é por resina. Então, o que significa isso? A análise de solo que eu vou ter que utilizar para utilizar essa recomendação tem que ser uma análise de solo também feita em resina, tá bem? Normalmente, ou ela é feita em resina, ou ela é feita por um método chamado de Melish. Isso vai estar descrito na análise de solo. Qual a diferença principal do resina para o Melish? O Melish retira todo o fósforo que tem na amostra, mesmo aquele fósforo que não vai estar disponível para a planta. Então, ele superestima o fósforo que tem no solo disponível para a planta. O resina simplesmente vai retirar aquele fósforo que a planta também retiraria.
Então, se eu pegar uma mesma amostra, fazer análise de fósforo para resina e fazer amostra de solo para meliche, o meliche vai dar um valor maior, tá bem? E se eu usar esse meliche que dá um valor maior para uma recomendação que é resina, provavelmente eu vou fazer uma recomendação menor do que realmente a planta precisa, tá bom? Então, por isso que é importante o cuidado que vocês vão ter que ter na hora de fazer uma recomendação baseada em análise de solo, utilizando uma recomendação de adubação, de como que esse fósforo, como que esse potássio, né, ele foi avaliado, tá bem? Alguma dúvida sobre isso, sobre essa questão do fósforo, de resina para o método de Melich? Bom, aqui está a minha análise de solo. Então, essa análise aqui, o fósforo, ele foi retirado no método de Melich. Então, eu não poderia utilizar essa análise aqui para fazer a recomendação, né, baseado nessa recomendação aqui. Porque essa aqui é resina e essa análise é Melich, tá bem? Ou seja, esse valor de fósforo aqui, 3,4, está retirando tanto o fósforo que está disponível para a planta, como o fósforo que não estaria disponível para a planta. Só que como essa análise aqui, o fósforo é traço, ou seja, praticamente não tem fósforo nessa análise, vejam, de 0 a 20 tem 3,4 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. De 20 a 40 tem 2, ou seja, é um solo paupérrimo em fósforo. Se eu não adubar esse solo com o fósforo necessário, a planta não vai apresentar o seu melhor desenvolvimento inicial no plantio, tá bem? Então, só para efeito educativo, e como essa análise aqui praticamente não tem fósforo, mesmo que ela fosse feita no Melich, né, a quantidade que ia ter de fósforo seria um pouco menor. Mas tanto para Melich como para o resina, veja que esse valor 3,4 e 2, né, ele vai estar aqui na faixa de 0 a 15 na recomendação. Então, vejam que essa recomendação aqui tem um fósforo. Se tiver de 0 a 15 na análise de solo, eu vou usar aqui, veja, no plantio, 120, o quê? 120 quilos de P2O5 por hectare. Então, notem que aqui ele está recomendando em nutriente. Ele não recomenda no adubo comercial. Ele não recomenda em super simples, não recomenda em MAP, super triplo, fosfato natural e assim por diante. Por que isso? Porque vai depender da região que vocês estão, qual a fonte de fósforo, né, que vai estar disponível. E também qual é o melhor preço, né, da fonte de fósforo para se fazer a adubação, tá bem? Então, vocês vão encontrar aqui sempre no nutriente, no caso aqui P2O5 por hectare, mas existem algumas análises que esse P2O5 poderia estar em quê? Em cova, ou seja, quanto que vai colocar de P2O5 por cova. No caso aqui, quilos por hectare, tá bem? Bom, e a quantidade aqui, por exemplo, se a minha análise de solo, né, tivesse 20 miligramas de decímetro cúbico para fósforo, eu trabalharia nessa segunda coluna, ou seja, em vez de eu colocar 120 quilos de P2O5 por hectare, vou colocar 80. E notem, se meu solo fosse rico em fósforo, ou seja, mais de 40, eu não precisaria adubar com fósforo no plantio. Aí já mostra o papel de quem? O papel do técnico, o papel de vocês. Ou seja, vocês podem economizar aqui de maneira técnica, se a análise de solo foi bem feita, lembra da amostragem, né? Se a amostragem for mal feita, vocês correm o risco de fazer uma recomendação mal feita. Por isso que é importantíssimo que a amostragem seja bem feita. E se vocês puderem acompanhar, melhor ainda, tá bem? Então, aí vocês terem confiança naquela análise que vocês receberam, se aquilo realmente tem no nutriente que está disponível. Então, isso aqui, ó, quando você faz uma recomendação baseada em análise, você deixa de ser para o produtor um custo, né, que ele vai te pagar para você fazer isso, você se torna um investimento. Ou seja, o que você vai economizar de adubo, aqui só estou falando de né, pode ser o quê? Muito mais do que o produtor pagaria para você. Entenderam? Então, você passa a ser para ele o quê? Um investimento, em vez de ser apenas um custo. Tá bom? Tá claro aqui como é que eu vejo o que tem de fósforo na análise, né? Então, eu vou vir aqui, ó,
Vou vir aqui na coluna do fósforo, tá? Então, vejam, eu tenho aqui de 0 a 20, 3,4, eu tenho de 20 a 40, 2, tá bom? E eu pego... Professor, boa tarde, desculpa. O senhor está apresentando o manejo nutricional da maracujá. Não está apresentando o slide do resultado da análise do solo. Não entendi. O senhor está apresentando o manejo nutricional da maracujá. Não para o está plantio. Para o plantio. Ah, entendi, desculpe. Não está apresentando o slide da análise do solo. Não, desculpe. É realmente, infelizmente, a apresentação que eu estou usando aqui, ela tem esse problema, entendeu? Eu tenho que sair e voltar. Perdão, obrigado por ter me avisado, tá? Então, eu vou abrir novamente aqui, ó, a análise de solo. Agora consegue ver a análise, não consegue? Sim. Beleza, obrigado, então. Vocês vão me ajudando aí, tá? Se eu tiver desincronizado, tá? Com o que eu estou falando e apresentando, vocês me alertam, porque eu estou vendo aqui a apresentação, não estou vendo o que está aparecendo para vocês. Bom, então veja, isso aqui é uma análise de solo padrão, tá bem? Ela é mesh ou ela é resina para fósforo? Aqui embaixo, olha, dessa análise, aqui embaixo, ó, tem as informações de como que os micronutrientes ou os nutrientes são analisados, tá? Qual metodologia foi utilizada para analisar a quantidade deles no solo. Então, vocês vão ver aqui, é mesh ou é resina? No nosso caso aqui, ó, ele é mesh. Cadê o mesh aqui, ó? Pá, deixa eu caçar ele aqui. Cálcio, magnésio e fósforo, saturação de base. Não está aparecendo mesh aqui não, tá? Mas é mesh, podem ter certeza aqui, tá bem? Eu acho que ele ficou abaixo aqui da imagem. Ah, não, tá aqui, ó. Onde está o meu cursor agora? Vejam, fósforo, sódio, potássio, ferro, zinco, manganês e cobre. O extrator foi o mesh, 1:10. Então, está aqui. A primeira linha é os resultados da análise de 0 a 20. A segunda linha de 20 a 40. Lembra que vocês viram lá nas aulas anteriores que a amostragem de solo para fruticultura perene tem que ser feita a 2 profundidades, porque o sistema radicular da planta é mais profundo, portanto, eu tenho que corrigir esse solo até uma profundidade maior, tá bem? Bom, dentro aqui, ó, eu tenho várias colunas. Então, onde está a minha seta aqui, ó, é a coluna para fósforo, depois potássio, alumínio, cálcio, magnésio, né? E assim por diante. Olha o V% aqui, né, que eu uso para fazer a correção do solo, porcentagem de matéria orgânica e assim por diante, tá bem? Bom, então no fósforo, notem que eu tenho de 0 a 20, 3,4 miligramas por decímetro cúbico, e eu tenho aqui de 20 a 40, 2 miligramas, tá bom? Que valor que eu vou usar para ir na recomendação de adubação? Eu recomendo a vocês usar ou o valor menor, que seria 2, tá bem? Ou então a média dos dois valores, de 0 a 20, 20 a 40, que seria o quê? 5,4 daria 2,7. Aqui não vai ter problema, porque como os valores são baixíssimos, né? O que vai acontecer? Quando você entrar na sua recomendação, esse valor baixíssimo aqui, ó, sempre vai estar de 0 a 15, mas pode acontecer o seguinte, imagina que se de 0 a 20 tivesse 17, né, e de 20 a 40 tivesse 10. Então, qual que você vai usar? Se você for optar pelo 17, que é o maior, você, em vez de colocar 120 quilos de P2O5 por hectare, você vai colocar 80. Entenderam? Se eu usar o 10, mais conservador, vou colocar o 120. Se eu colocar a média, também vou colocar o 120. Então, eu, como sou uma pessoa mais conservadora, eu arrisco menos, eu prefiro correr o risco de estar colocando um pouco a mais de fósforo, que não vai interferir na produtividade da minha planta, do que colocar menos fósforo e, aí sim, interferir na produtividade. Tá claro? Alguma dúvida? Como que eu vou escolher o valor aqui do P2O5? Eu vejo quanto tem na análise e venho aqui e vejo dentro dessas 3 colunas aqui, né, em qual o valor médio meu do fósforo, das 2 profundidades, ou valor mínimo,
se encaixa, tá bem? E aí eu tenho recomendação, no caso aqui, de quantos quilos por hectare que eu vou usar de P2O5. Notem que o nitrogênio, o N aqui, ó, no plantio, eu vou colocar 150 quilos por hectare, mas ele tem um asterisco, porque ele vai ser aplicado aqui na forma de esterco bovino, e não na forma, por exemplo, de um adubo químico como ureia, como sulfato de amônia e assim por diante. Potássio não precisa de nada. Então, na minha adubação de plantio para o maracujá, conforme a análise de solo, eu vou colocar 120 kg de P2O5 por hectare e 150 kg de N por hectare na forma de esterco bovino. Posso usar esterco caprino, posso usar esterco de frango, posso também, tá bem? Só que aí, o que vai variar aqui é a quantidade, porque vai depender do teor de nitrogênio que essa fonte produz, tá bom? Então, a primeira parte na recomendação de adubação baseada em análise de solo é o quê? 1, eu ter análise. 2, eu ter uma recomendação. Que recomendação que eu vou utilizar? Então, notem que vocês aqui do curso, tem gente de todo canto no Brasil, tá bom? Então, eu estou aqui no sul de Minas. Vou usar uma recomendação, por exemplo, lá do Ceará? Não é interessante. Por quê? Porque o clima lá é diferente, o tipo de solo é diferente, né? O manejo é diferente. O ideal é que eu utilize uma recomendação que tivesse para a cidade de Inconfidentes, onde eu estou. Mas eu vou descobrir que para Inconfidentes não tem. Então eu vou procurar o quê? Uma recomendação de uma região mais próxima. Aqui eu estou próximo de São Paulo. Por isso que essa recomendação que eu tenho, né, ela pode ser de São Paulo, tá? E isso vai espelhar muito mais a minha realidade. Se eu estou no Ceará e não tem, eu posso utilizar uma, por exemplo, da Bahia ou de Pernambuco e assim por diante. Pois não, Danilo? Só para complementar um pouco da sua fala, professor, recentemente eu trabalhei com alguns produtores aqui na região, dando assistência técnica, e eles tinham uma certa dificuldade em diferenciar as áreas, né, de produção, e pediam, né, justamente, a gente da área técnica recomendava a questão da análise de solo e da análise de água, para poder estar averiguando, né, a questão dos nutrientes, como é que estava a qualidade nutricional daquele solo. Só que eles queriam fazer da área inteira, só que dentro da área inteira da propriedade, em determinados casos, eu até encontrei esse tipo de situação, que eles trabalhavam várias culturas diferentes. E eles queriam fazer uma única análise de solo para toda a propriedade, só que ficou um pouco complicado por causa da recomendação para as culturas específicas, dentro de uma única propriedade. Aí foi uma certa dificuldade que eu encontrei na época, porque isso era custeado, né? Tinha que ser custeado, na realidade, as análises de solo, e eles queriam fazer unicamente uma vez, sendo que era para várias culturas e as recomendações tinham que ser feitas separadamente, e justamente as análises também pelas glebas, né? Só que eles não interpretavam dessa maneira, e ficou um pouco dificultoso por causa disso. Só repassando sobre essa informação aí. Tá, obrigado aí pela intervenção. Por isso que eu tinha falado mais cedo que seria importante que você acompanhasse a coleta dessa análise, exatamente para evitar esse tipo de problema, entendeu? Que imagina só no seu caso, ele coleta da área toda, tá bem? E te manda. Aí você recebe uma análise da área toda. O que acontece? Na hora de você fazer o plantio, provavelmente você não vai fazer uma recomendação correta, porque a exigência das plantas é diferente e também as adubações das plantas também são diferentes. Então, por exemplo, digamos que tivesse ali uma cultura como tomate, né? Adubação de tomate, batata, são adubações pesadas. E aí do lado tivesse uma lá, por exemplo, como cebolinha e coentro. A exigência nutricional da adubação é muito menor. Então, essa área que tem tomate, ela vai estar mais rica do que uma área que não tem tomate. Entenderam? E aí o que acontece? Quando eu fazer análise e eu pegar essa área de tomate, né, se por acaso eu der o azar de pegar muito dessa área de tomate,
vai dizer para mim que o solo tem muito nutriente. Só que na hora que eu for plantar, eu não vou plantar em cima apenas da área do tomate, vou plantar em cima das outras áreas. E aí eu vou ter o problema que pode acontecer o quê? Pode faltar nutriente, já que eu vou me basear em que o solo tem muito, mas na realidade tem pouco. Então, bem observada essa colocação, por isso que seria interessante vocês poderem acompanhar, o que muitas vezes, o que na maioria das vezes é quase impossível, né? Então, vocês precisam confiar realmente naquilo que o produtor vai falar. Pois não. E justamente, professor, o que eu repassei para o produtor na época foi justamente isso, né? Que teria que ter sido feito umas coletas separadas das glebas de cada cultura. E se ele quisesse, tivesse também a disponibilidade financeira, né, na época, para fazer as análises em separado, né, de cada área. Aí, foram, no caso, 2 produtores que aconteceu isso. Um deles fez separadamente as análises. O outro teve um certo receio, né, e usou só de uma única área mesmo. E o resultado depois? Você chegou a acompanhar daquele que fez separado do que fez geral? Pronto, eu até acompanhei o início da fase de adubação, mas depois aí ele fechou com outro técnico, na realidade um agrônomo, que já atuava na área, e aí eu também não tive mais acesso à propriedade por conta que tinha outra pessoa já cuidando, né? Eu não tive mais. Mas, assim, pelo que eu soube por alto, algumas áreas deram bom. O cara lá tinha um conhecimento técnico, né, a pessoa, e aplicou esse conhecimento e conseguiu alguns resultados positivos esperados. Né? Beleza, então. Entenderam? Então, o que o Danilo disse é o seguinte: quando eu faço baseado na análise, se ela é bem feita, eu tenho condição que para aquelas áreas que são mais fracas, eu coloque mais adubo. Nas áreas que são mais férteis, eu coloco menos. O que é importante nisso aí? Que a planta vai receber a quantidade de nutriente na forma de adubo que ela precisa. Quando eu tenho a média da área toda, média é uma coisa muito complicada. Eu brinco com meus alunos aqui que se eu colocar a minha mão dentro do congelador, no gelo, a minha temperatura vai estar 0 graus, e se eu colocar na água fervente outra mão, vai estar 100 graus. Na média, 50 graus, tá certo? Só que eu tô com as duas mãos queimadas, uma pelo frio e a outra pelo calor. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque vocês acabam não aproveitando, né, o máximo que a cultura poderia oferecer, tá bom? Por isso que lá na hora de fazer a amostragem, lembra? Eu tenho que separar a área, né, por glebas homogêneas. Tipo de solo, tipo de cultura plantada anteriormente, foi o caso que o Danilo falou, né? Topografia, entenderam? Então, tudo isso eu tenho que separar por causa das demandas diferentes, né, das plantas nesse mesmo modelo. Então, esse solo, numa planta que extrai muito ou que eu adubo muito, não vai ter a mesma característica química de uma outra planta, por exemplo, que a extração é menor ou que a minha adubação é muito mais pesada. Bom, vamos aqui para as contas, então. Partindo do pressuposto, né, que vocês conseguiram montar, né, essa conta, veja aqui em cima. Eu vou precisar de 150 quilos de NN na forma de esterco bovino curtido e vou precisar de 120 quilos na forma de P2O5. Eu vou usar aqui, no meu caso, o super simples, tá? Que é um adubo que praticamente toda a região do Brasil vocês vão encontrar super simples. O teor de super simples, né, do P2O5, ou seja, o que me interessa no super simples, que é o P2O5, ele varia, tá? Vocês vão encontrar desde 16% até 19% de P2O5. Isso também é importante na hora de vocês orientarem o produtor a comprar o adubo. Se o preço for o mesmo, eu tenho um super simples com 19%, é o mesmo preço do de 17%, eu opto por comprar o de 19%, porque eu vou usar menos adubo. Portanto, vai ficar mais barato, né, a minha adubação. Aí eu volto naquilo, eu me torno um investimento para o produtor, tá bom? O que significa no super simples aqui? Que 83% dele é coisa que não me interessa, tá? Mas no caso do super simples, ele acaba também ajudando a planta, porque esses 83% vai ser gesso, e o gesso tem, além de cálcio, tem enxofre.
Então, o próprio super simples, além de estar fornecendo P2O5 que eu quero, ainda fornece cálcio e enxofre para a minha planta. Posso usar o MAP, por exemplo, tem 44%, até 50 e tantos por cento de P2O5, mais 9% de N. Então, se eu uso o MAP, eu também vou estar fornecendo N, tá bom? Então, qual que é o mais barato? Como é que eu sei qual é o adubo mais barato? Se é o super simples, que tem 17%, ou que é o MAP, que tem 45%? O mais barato, a princípio, o saco vai ser o super simples, porque ele é menos concentrado, tá bom? Mas para eu saber qual é o mais barato, eu tenho que dividir o preço do adubo pela quantidade de quilos do nutriente que ele tem, tá bom? Então, o que significa aqui, ó? 17% é 17 por 100. Ou seja, em 100 quilos, deixa eu vir aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? Embaixo, onde é que está o cursor? Em 100 quilos de super simples, eu tenho o quê? 17 quilos de P2O5. Então, por exemplo, se os 100 quilos de super simples custar R$200, eu vou dividir R$200 por 17, eu vou ter o valor de quanto vai custar o quilo de P2O5 na forma de super simples. Se eu estiver usando o MAP, 44% de MAP, então como é que ficaria aqui? 100 quilos de MAP tem 44 quilos de P2O5. Digamos que os 100 quilos de MAP custe R$400. Então, eu vou dividir R$400 por 44 quilos. Aí eu vou ter o preço do P2O5 na forma de MAP. Qual que é o mais barato? Aí você compara um com o outro. Então, se o super simples for mais barato, o P2O5 no super simples for mais barato, recomendo o super simples. Se o P2O5 for mais barato no MAP, recomendo o MAP, porque eu ainda ganho o quê? 9% de P2O5, tá? Tem algumas situações, tem o pessoal que é do Ceará aí, é que, por exemplo, na região ali da Chapada do Apodi e outras partes do Ceará, Rio Grande do Norte, que eu trabalhei também, os solos são de origem calcária. Então, esses solos têm teores muito altos de cálcio. Então, muitas vezes não é recomendado usar o super simples, porque ele já tem muito cálcio e o solo já tem muito cálcio. Eu vou aumentar aquele desequilíbrio, lembra lá do cálcio e magnésio, né, na hora de recomendar o calcário? Estão lembrados? Vocês viram lá? O ideal é que seja 3:1. Então, se eu tiver um solo que tem muito cálcio, como normalmente são solos de origem calcária, o super simples não é recomendado. Aí é recomendado um MAP da vida, um super triplo, porque eu não vou estar aumentando, né, aquela diferença de cálcio para magnésio, inibindo a adubação de magnésio, ou me obrigando a fazer adubações complementares de magnésio, que acaba aumentando o custo da minha adubação. Mais uma vez mostrando como é que vocês podem ser investimento, né, em relação a custo, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu vou ter que transformar 120 quilos de P2O5 em super simples. Eu sei que em 100 quilos de super simples eu tenho 17 quilos de P2O5. Então, quantos quilos de super simples eu preciso ter para fornecer 120 quilos de P2O5? Isso aqui é aquela famosa regra de 3, tá? Uma brincadeira que a gente faz. Se vocês não souberem fazer regra de 3, vocês não vão poder receber o diploma de vocês. Atenção, brincadeira. Mas na prática, vocês precisam saber fazer regra de 3. A minha cabeça, depois de fazer regra de 3 tanto tempo, ela já funciona tudo em regra de 3. Mas é o quê? É a prática, é o treinamento. Então, vocês podem ter dificuldade inicial, mas a partir do momento que vocês começarem a fazer regra de 3 direto, passa a ser automático, tá bom? Como é que é essa regra de 3? Você multiplica cruzado, como estão essas setas vermelhas aqui. Eu vou multiplicar 100 kg de super simples vezes 120 kg de P2O5 e vou fazer uma equação. Vai ser igual ao quê? A x quilos de super simples vezes 17 kg de P2O5, tá bom? Eu não quero saber o x, ele está de um lado da equação multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui nessa linha de baixo, eu tenho que x quilos de super simples vai ser igual ao quê? A 100 quilos de super simples vezes 120 quilos de P2O5, dividido por 17 quilos de P2O5. Corto P2O5 com P2O5, sobra o quê? Super simples. Multiplico, então, 100 vezes 120, vai dar 12.000, divido 12.000 por 17,
eu vou ter 705,80 quilos de super simples por hectare. Então, para eu fornecer os 120 quilos de P2O5 por hectare que a cultura precisa, eu vou ter que utilizar 706 quilos, né, arredondando, de super simples por hectare. Tá bem? Essa conta é o que está nos exercícios de vocês, tá? Deve ter um exercício lá, vai fornecer 40 quilos de P2O5, e o adubo lá é super simples, ou é MAP, não sei. Então, para vocês saberem quanto que é do adubo comercial, é fazer essa regra de 3 lá nos exercícios que eu deixei para vocês, tá bem? Vamos aqui para o esterco. O esterco é um pouco mais complicado, tá bem? Porque o esterco, ele depende da umidade. O esterco mais úmido pesa mais. Portanto, tem mais água, entre aspas, tem menos esterco. Então, dificilmente você vai ter um esterco uniforme. O que seria o ideal? De você ter o esterco, fazer uma análise dele, de umidade, né, de teor de nutrientes, para em cima desse esterco você utilizar como adubo. Só que isso na prática é muito difícil de fazer, tá bom? Então a gente trabalha com parâmetros de média, que eu não gosto, lembra? Eu peguei aqui o esterco bovino, tá? A quantidade de N que ele tem varia de 1,7 até 4 e alguma coisa, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu somei os dois, peguei uma média aqui só para a gente fazer esse exercício. Mas isso vai depender muito da experiência de vocês no local que vocês estiverem trabalhando, para vocês fazerem essa adequação que tem aí, sem ter que gastar dinheiro para mandar para fazer uma análise. Porque toda carga de esterco que chegar na propriedade de vocês, ele vai ter uma característica diferente da anterior. Vocês não vão ter que conseguir uma coisa homogênea, como é, por exemplo, um adubo comercial, né? Um adubo químico comercial como o super simples. Ele é muito mais confiável na quantidade de P2O5 que ele tem do que o esterco curtido na quantidade de N que ele vai ter, tá bom? Então, de modo geral, o esterco tem em torno de 2,5% de N, tá bem? O que significa isso? Volta aquelas contas que anterior que eu falei. Como é que eu vou montar a regra de 3? Bom, aqui é quilos, né? Então, eu vou usar quilos. Então, 100 quilos de esterco curtido tem 2,5 kg de N. Quantos quilos de esterco curtido eu preciso, né, para fornecer os 150 quilos de N que a minha recomendação precisa? Então, eu faço de novo aquela multiplicação cruzada. X quilos de esterco vezes 2,5 kg de N. Então, está aqui, ó, X quilos de esterco que multiplica 2,5 kg de N. É igual a quê? A 100 quilos de esterco que multiplica 150 quilos de N. Tá bom? O 2,5 kg de N está multiplicando aqui desse lado da equação. O que eu quero saber? X quilos de esterco. Então, eu vou jogar esses 2,5 kg aqui, que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Tá bom? Então, vai ficar o quê? 100 quilos de esterco curtido vezes 150 quilos de N, que vai dar o quê? 15 mil quilos de esterco. O quilos de N, eu coto com 1 quilo de N aqui do 2,5 kg, tá bom? Então, eu vou ter 15 mil dividido por 2,5. Então, 15 mil dividido por 2,5, eu precisaria adquirir, para implantar 1 hectare de maracujá, 6 mil quilos de esterco curtido, ou 6 toneladas. Só que, normalmente, o esterco, quando eu compro ele, né, no caminhão, ele não vem no peso, ele vem no volume, tá bom? Então, se for no volume, eu vou ter que fazer mais ou menos, aí, mais uma vez, uma certa relação, que depende muito da prática, tá? Normalmente, um esterco mais seco, tá bom? Ele vai ter aqui uma relação de 2:1. Ou seja, 6 mil quilos de esterco vai dar mais ou menos 12 mil litros, tá? Se ele estiver bem seco. Se ele estiver úmido, essa relação ela vai cair bastante. Ou seja, no meu caso aqui, eu vou considerar que ele está um esterco seco. Eu vou ter, então, em torno de 12 metros cúbicos. Então, minha recomendação por hectare de esterco, 12 metros cúbicos. Minha recomendação por hectare de super simples, 706 quilos, tá bom? Então, vejam que eu aqui já estou dando uma informação para o produtor implantar 1 hectare da quantidade que ele precisa. Se ele for implantar 3 hectares, né, e se a análise for referente a 3 hectares, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar 3 vezes 12, vou precisar o quê? 36 metros cúbicos de esterco,
que vai dar mais ou menos uns 3 caminhões, né, truque, e vou precisar aqui de 2.120 quilos de super simples, tá bom? Na realidade vai ser 2.150, porque o adubo eu compro um saco de 50 quilos, então eu vou ter que comprar um pouco mais para arredondar, sempre arredondando para cima. Então já tem aqui a quantidade que eu vou comprar de esterco e a quantidade que eu vou comprar de super simples. Bom, quanto que eu vou colocar por cova de plantio ou por berço de plantio, né? O pessoal, antigamente eu fui criado com cova de plantio. Vai ter um pessoal mais novo agora, somente da área orgânica, que acha que cova é quando você enterra uma coisa morta, né? E que onde você coloca uma coisa nova que vai crescer seria um berço. Então eu achei até legal usar berço. Então, se quiserem usar berço, usem berço de plantio. Se quiser usar cova, né, que é o mais convencional ainda, podem continuar, tá bem? Então, para eu saber quanto cada planta vai receber, eu preciso saber do espaçamento dessa planta, tá bom? Porque aqueles 12 mil litros de esterco, aqueles 706 quilos de super simples, eu não vou espalhar em área total. Como o espaçamento das plantas são distantes uma da outra, eu vou fazer adubação localizada na cova de plantio. Quando eu tenho um espaçamento da linha mais curto, como banana, por exemplo, mamão, que é a cada 2 metros, eu posso fazer o quê? Eu faço o sulco e faço adubação por metro de sulco, tá bem? No meu caso aqui, eu vou fazer por cova, por berço de plantio. Bem, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quantas plantas eu tenho por hectare. Então, isso aqui vocês viram nas aulas anteriores. Como é que eu calculo a área de uma planta? É a mesma coisa de eu calcular a área de uma figura geométrica. No caso aqui no espaçamento 5x6, eu tenho a figura do quê? De um retângulo, que tem 5 metros do lado menor, 6 metros do lado maior. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, vai ser 5 vezes 6. A área de uma planta são 30 metros quadrados. Então, quantas plantas eu consigo colocar dentro de um hectare? Se um hectare padrão, 100 por 100 metros, tem 10 mil metros quadrados, eu vou colocar X casinhas de 30 metros, que seria a área de cada uma das plantas. Tá bem? Então, a maneira mais fácil de eu fazer isso é pegar a área de um hectare, que são 10 mil metros quadrados, como está aqui, e dividir pela área de uma planta. Então, eu vou descobrir a quantidade de covas, de plantas, né, que eu posso ter no hectare no plantio. No caso, vai dar 333, alguma coisa. Não existe 0,3 plantas, tá? Ou existe uma planta, ou não existe uma planta. Então, como é melhor sobrar do que faltar, eu sempre vou arredondar para cima. Então, eu vou colocar aqui 334 plantas. Se eu estivesse plantando 1.000 hectares, tá bom? Aí esse arredondamento poderia dar uma diferença significativa na quantidade de covas ou de muda. No caso de 1 hectare, né, só vai aumentar uma cova a mais, mesmo que eu não a faça na hora que eu estiver preparando a área ali, tá bem? Porque ou vai caber 334 covas ou vai caber 333. Não vai caber 333,5 covas se eu estiver plantando 1 hectare. Está claro aqui a quantidade de plantas que eu calculei? Bom, o que eu vou fazer com a quantidade de esterco agora? Que eu vou ter que colocar por cova de plantio. Eu vou dividir a quantidade total, que são 12 mil litros, pela quantidade total de plantas. Então, quando eu divido 12 mil por 334, eu vou achar o valor de 36 litros. Então, para cada cova de plantio /berço, eu vou colocar 36 litros. Basicamente o quê? Duas latas, né? Ou 2 baldes de 20 litros, tá? Para cada cova /berço de plantio. A mesma conta eu vou fazer para o super simples. Vou dividir a quantidade de super simples por hectare pela quantidade de plantas. Então, eu tenho aqui 706 quilos dividido por 334, vai dar aproximadamente 2 quilos e 100, 2 quilos 120 gramas, 2 quilos, desculpe, né, por cova. Então, vejam que essa quantidade de esterco, 36 litros, essa quantidade de super simples, já vai me dar um indicativo do tamanho da cova de plantio que eu vou fazer. Tá bem? Então, nesse caso, a cova de plantio /berço tem que ser uma cova grande. No mínimo aqui 60 por 60 por 60. Tá bem? Se eu fizer uma cova muito pequena, tipo 30 por 30, tá bom? 20 por 20, o que vai acontecer? Praticamente eu vou ter ali dentro só esterco e adubo.
e aí pode aumentar a salinidade e manter a planta. Então, nessa quantidade que eu vou colocar aqui de esterco e de adubo, né, o ideal é que eu tenha uma quantidade, uma cova bem maior. Apesar do super simples, né, ser um adubo que dificilmente eu vou ter problema de salinidade com ele, tá bom? A salinidade é mais complicada quando eu estou trabalhando com ureia, com cloreto de potássio, sulfato de amônio, assim por diante. Então, naqueles exercícios que tem na semana para vocês, tá bom? Que vai ter lá, vocês não vão ter que fazer essa parte aqui na análise de solo, né? Para depois ir numa recomendação, para saber quanto que vai colocar, por exemplo, de P2O5 por hectare. Eu já estou fornecendo para vocês a quantidade de P2O5 por hectare. Vocês vão ter que transformar essa quantidade de P2O5 no adubo que está lá na questão. O super simples, né? O MAP, o super triplo, usando aquela regra de 3 que eu mostrei para vocês. Essa regra de 3 aqui embaixo, né? Ó, 100 kg de super simples tem 17, né? Então, naquele adubo que eu forneci lá na questão, está dizendo quantos por cento tem de P2O5. Então, vocês vão colocar 100 quilos do adubo tem tantos quilos de P2O5. Quantos quilos do adubo para colocar a recomendação que eu coloquei lá? 40 quilos, sei lá, 80 quilos por hectare, 120 quilos por hectare, e assim por diante, tá bom? Então, vocês vão transformar o nutriente em adubo comercial. E no nosso caso aqui deu o quê? Foram 706 quilos de super simples por hectare. Aí lá na questão também tem o quê? O espaçamento, né, das culturas. Então, o que vocês vão ter que fazer lá? Vocês vão pegar o espaçamento, vão calcular a área de uma planta, tá bem? Vão pegar 1 hectare, vão dividir pela área de uma planta, como eu fiz aqui, vão descobrir quantas plantas tem por hectare. Vão dividir a quantidade do adubo comercial que vocês calcularam pela quantidade de planta. No nosso caso aqui, eu dividi 705,88 quilos de super simples por 364 plantas. E achei a quantidade de adubo que vai ser colocado por planta. E aí eu acho que tem duas questões desse jeito. Acredito que com esse bate-papo nosso aqui hoje, com essa apresentação, vocês não tenham dificuldade em resolver. Tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Fica a condições de você. Se tiverem mais alguma coisa que está na aula que eu não, que vocês tenham dúvidas lá, a gente pode falar sobre isso, tá? Mas eu acho que o que dá mais dificuldade é calcular realmente a quantidade de adubo por planta. Pois não, Diego? Professor, boa tarde. Eu tenho uma dúvida no questionário da semana 2, onde uma pergunta, ela fala que a gente tem que calcular o número de mudas de um espaçamento de 4 por 2 por 2. Ótimo. Aí... Bem colocado. Vou fazer isso agora com vocês, tá bem? Deixa eu preparar aqui, ó. Eu vou fazendo essa conta aqui ao vivo com vocês. Vamos dizer que o espaçamento dessa cultura nossa, tá? Fosse, no caso de maracujá, não, mas vamos passar aqui para mamão. Para que se usa espaçamento duplo em mamão, em banana, assim por diante, tá bem? Porque no espaçamento duplo, eu vou poder, na rua maior, na rua mais larga, né? Eu vou poder usar o quê? Um implemento agrícola tipo trator. Então, vejam que nesse espaçamento aqui, 4 por 2, né? Metros, tá bem? Eu vou ter uma rua, olha aqui, com 4 metros de largura, do lado dela, uma rua com 2 metros de largura. Uma rua com 4 metros, uma rua com 2. Então, vai alternando. 4 e 2, 4 e 2, tá bem? Que é a mesma coisa, para vocês terem ideia, do espaçamento 3 por 2. O que é o espaçamento 3 por 2? 3 metros entre linhas, dentro da linha, 2 metros entre plantas. Tudo é 3 metros. Só que com 3 metros não dá para entrar com trator. Tá bom? Eu vou machucar as plantas ali. Então, o que o pessoal faz isso? Principalmente em plantios irrigados, tá, Tiago? Porque quando eu faço 4 por 2 também, nessa rua que vai ficar mais estreita, eu coloco ali o quê? Uma linha de microaspersor, que vai molhar o quê? 2 linhas de mamão. No espaçamento 3 por 2, como cada linha vai ficar 3 metros, eu sou muitas vezes obrigado a colocar o quê? Uma linha de microaspersor para cada linha de banana. Então, eu vou ter que praticamente dobrar a quantidade de mangueiras, a quantidade de
microaspersores, a potência do motor ou também o tamanho da área que eu vou irrigar por cada vez. Então, tem vários impactos nisso aí. Se eu vou usar gotejo, fita de gotejo, aí tudo bem, não tem problema não. Aí tanto faz ser espaçamento simples, né? Que é o 3x2, como o espaçamento duplo 4x2x2, tá bem? Se eu vou irrigar por aspersão convencional, subcopa, por pivô central, nesse caso também, isso não vai influenciar na irrigação, não. Mas se for irrigação localizada por microaspersor, que é muito utilizada na fruticultura pela demanda, né, de água que a planta precisa, tá? Principalmente se você estiver numa região mais quente, né? Então, esse espaçamento tem essa vantagem também, tá bom? Então, como é que eu vou resolver isso? Tá? A sugestão que eu dou para vocês, uma forma simples, tá bem? Vocês pegam aqui os dois primeiros números, o 4x2. Porque o 4x2, que significa uma rua de 4 metros, uma rua de 2 metros, uma rua de 4 metros, uma rua de 2 metros. O último valor, o 2, é o espaçamento de plantas dentro da linha. Então, esse não vai variar. Tanto faz 4 metros ou 2, dentro da linha de plantio, uma planta sempre vai estar espaçada a 2 metros, tá bom? Então, eu vou pegar esses dois, como é 4 e 2, 4 e 2, eu vou tirar a média de 4 e 2. Então, como é que eu calculo a média de 4 e 2? Eu vou pegar 4, né? Vou somar, desculpe aqui, vou pegar 4, vou somar com 2, tá bem? E aí vai dar quanto? Vai dar 6. Então, a média, desculpe, 4 mais 2 dá 100, mas eu quero a média, né? Porque 4 e 2, 4 e 2, 4 e 2, eu quero a média. Eu tenho dois valores, 4 e 2, então eu vou dividir o 6 por quanto? Vou dividir por 2, que é o 4 mais o 2, são dois valores, tá bom? O 6 dividido por 2 vai ser igual a quanto? 3, tá bom? Aí sim, esse 3, tá bem? É que eu vou multiplicar pelo 2. Então, o espaçamento 4 por 2 é a mesmíssima coisa do espaçamento 3 por 2. Então, a quantidade de plantas que eu vou ter no espaçamento 4 por 2 é a mesma quantidade de plantas que eu vou ter no espaçamento 3 por 2. Só o arranjo das plantas dentro da área que vai ficar diferente. É como se eu pegasse uma linha de 3 e aproximasse da outra linha de 3, 1 metro. Ó, imagina na minha mão aqui, a distância das duas é 3. Eu aproximei 1 metro. Então, passou de 3 para 2. Como eu afastei 1 metro, a outra linha do lado dela aqui, que estaria 3 metros, aí eu afastar, passa a ter 4. E assim eu vou fazendo linha sim, linha não, entende? Eu aproximo uma linha da outra, passo de 3 para 2, e a outra que era 3 passa para 4. Então, vira 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2. Tá bem? Então, como é que eu calculo agora essa área de uma planta? É a mesma área de uma planta de 3 por 2, que daria o quê? 6 metros quadrados. Tá bom? Bom, agora eu já consigo calcular o número de plantas por hectare. Seria o quê? 10 mil metros quadrados, né, que é um hectare, dividido por 6 metros quadrados, que é uma área de uma planta, eu vou ter 1.666,6666, ou seja, 1.667 plantas barra cova, barra berço, entendeu? Assim que eu quiser fazer. Tá bem? Só que no caso de mamão, já vou dar um spoiler para vocês. Não vai ser a quantidade de mudas que eu vou comprar. Danilo, você que tem experiência de mamão, né? Como é que é feito o plantio de mudas de mamão? Quantas mudas eu coloco por cova? Se você já chegou a trabalhar com mamão. Eu já trabalhei, mas não com essa parte do plantio direto, mas geralmente, Implantada, né? pelo que eu sei, é umas de 3 a 5, depende muito Exatamente. do espaçamento, mas é nessa média, de 3 a 5. Então, depois toma faz um cuidado. rebate das plantas mais vigorosas, né, para ficar. E também do sexo da planta, né? Quando a gente for falar de fruticultura tropical, que é o próximo módulo, eu vou falar da cultura do mamão. O mamão, a planta de mamão, ela tem 3 sexos. Tem um mamão macho, que não tem valor nenhum comercial, tem uma mamão fêmea, que não tem valor comercial, e tem uma mamão hermafrodita, tá bem? Só que para você, no plantio comercial, é ideal que você tenha o quê? Só
planta hermafrodita, porque a planta fêmea não vai ter como você vender esse mamão comercial. Ele vai acabar de ser o quê? Consumido lá na cultura ou doado para alguém, entenderam? E, inclusive, professor, até quando o pessoal vai fazer a parte das estufas, né, eles já inutilizam essas plantas que não são as hermafroditas, no caso. Praticamente não serve de nada, né, para comercialização, principalmente. Só serve Justamente. Então, tomar cuidado, viu, Diego? No caso de mamão, já que eu usei o exemplo de mamão, tem que aproveitar esse momento, tá? Então, não seria 1.667 plantas, seria o quê? 3 vezes isso, pelo menos. Por que ele falou de 3 a 5, né? Porque depende, se o mamão formosa, se eu coloco 3 plantas de mamão formosa, tá? Por cova, eu tenho a chance de 85% dessas plantas serem hermafrodita. Então, no mamão formoso, o pessoal costuma colocar de 4 a 5. Para quê? Para ter um valor acima de 90%. Se é o mamão solo, que é o papaya, né, o mamão Havaí, que é aquele menorzinho, parece uma pera, esse aí, se eu colocar 3 plantas por cova, eu vou ter 92%, 94% de plantas hermafroditas. Mesmo assim, o que significa 94%? De cada 1.000 covas, 940 covas, eu vou ter pelo menos uma planta hermafrodita. Nas outras 60 covas, vão ser só planta fêmea, que vai ser inutilizado. Então, eu preparo para fazer 1.667 covas, né? Mas, na realidade, eu não vou ter todas as covas preenchidas. Por isso que, muitas vezes, o produtor coloca uma quantidade maior de muda para aumentar essa porcentagem de plantas hermafroditas. Pois não, Danilo? Inclusive, professor, só um complemento aqui, na Agrícola Famosa, né, que o senhor já até teve passagem por lá, eles agora implementaram, na realidade, uma outra empresa dentro da própria Agrícola, que trabalha especificamente com o melhoramento genético das mudas, né, que é a Top Planta. E eles já trabalham essa parte, né, para diminuir justamente essa probabilidade de não ter as hermafroditas no campo, né? E inclusive eles até vendem mudas para fora também, de várias culturas, incluindo mamão e outras culturas também. Só aproveitando, se alguém descobrir uma forma de fazer sexagem em mamão da muda, ou seja, identificar no viveiro qual muda vai dar origem a uma planta hermafrodita e qual vai dar origem a uma planta fêmea, vai ficar milionário, entendeu? Por exemplo, não sei se vocês conhecem que para galinha poedeira, né, galinha de granja, na hora que nasce o pintinho lá, geralmente é japonês que faz isso, e o negócio é de pai para filho, tá? Eles não ensinam ninguém, não. Eles olham lá o rabicozinho do pintinho, eles conseguem identificar se ele é fêmea, se ele é macho. O macho descarta, e geralmente eles vão entregar para esse pessoal que sai vendendo pintinho aí nas cidades, né? Não sei se vocês já viram. Porque geralmente esse macho aqui vai dar com aquele galinzinho sem vergonha, não cresce direito, não, tá bom? E a fêmea, né, vai para ser poedeira. Então, se conseguir fazer isso, Danilo, e imagino que é nisso que a Agrícola Famosa está trabalhando, ou seja, metodologias ou de aumentar a porcentagem hermafrodita geneticamente, ou então uma maneira de tentar identificar no campo, no campo não, no viveiro, né, com uma certa garantia, se aquela plantia vai ser hermafrodita ou fêmea. De repente, eles conseguem ter um aumento, né, de porcentagem de planta hermafrodita com alguma característica, algum teste químico que eles façam na muda para poder identificar, tá bom? Tá sendo feito estudo em cima disso aí mesmo. Pelo que eu soube, né? Eu também não tenho acesso direto a quem está responsável por essa técnica, mas estão bem avançados em relação a isso já. Por isso que ele deve estar vendendo, ou seja, imagina, se eu tenho uma muda de mamão sexada, hein, Diego? Aí eu poderia comprar o quê? As 1.667 plantas. É lógico que eu não vou comprar exato isso, tá? A gente coloca uma porcentagem a mais, né, na hora de comprar, por quê? Pode morrer muda no campo, né, cedo, pode vir uma muda meio fraquinha, entendeu? Então, você sempre pede o quê? 1% a mais, 2% a mais de mudas para fazer a aquisição, tá? Fazer o plantio.
Antes de eu chamar o Iliane, tá ok, Diego? Tá respondido? Tá respondido sim, muito obrigado. De nada. Pois não, Iliane? Professor, aquela técnica de cortar as extremidades do mamão para pegar a semente só da parte do meio, não já seria uma forma de selecionar? Não sei dizer. Você tem alguma informação sobre isso? Se ali você consegue ter mais hermafrodita? Pode Sim, ser, porque pela experiência do povo, né? Você consegue ter mais. porque Não tem foi informação disso, não. a gente aprendeu a fazer assim, corta uma parte nas extremidades e pega a semente só do meio, aí passa numa peneira para tirar todo o líquido da semente, lava a semente e seca para depois plantar. Eu gostei. Eu vou ver se eu pego uns alunos aqui, que nós vamos plantar uns mamões aqui na escola. E aí, quando estiver na colheita, eu vou fazer uns testes aqui, para ver se realmente você consegue ter uma porcentagem maior. É interessante, tem lógica, tá? É possível, vamos dizer assim. Mas eu nunca ouvi falar, não. Tá bem? Eu visitei uma plantação de mamão, acho que é OPA, Uhum. na Paraíba. Eles produzem mamão e vendem em 5 estados. No Pernambuco, Paraíba, eu não lembro quais são os outros estados. Não, Aí legal. ele leva, por exemplo, ele leva um caminhão de mamão para Petrolina e de lá ele traz as frutas que tem lá em Petrolina e não tem lá Na região. na região. Aí Aproveita o frete, né? Utiliza o frete. aí ele que ensinou essa técnica de pegar o mamão e cortar nas extremidades. Não, obrigado por ter falado aí. Eu vou fazer um teste aqui, viu? Tá Esse certo. funciona. É interessante. Eu tenho os alunos aqui que fazem TCC, né? Então, de repente, eu ponho para o aluno fazer um TCC nesse sentido, tá bom? Dele selecionar as sementes, né? Aí vai pegar normal do fruto todo, pegar só das extremidades, só do centro, plantar, levar a muda para o campo e depois a gente fazer a contagem de hermafrodita de fêmea que acontecer lá. Só lembrando que se eu tirar as sementes, tá? Nesse caso do campo para usar, só do mamão solo, tá? Só do papaya. Porque o formosa, ele é um mamão híbrido. Então, se eu retirar a semente de um mamão formosa e plantar, vai dar a variação genética e vou ter lá uma porcentagem grande de plantas que vai dar uns bichos doidos, tá bem? Não vai dar todas as plantas igual o formosa original, não. Mas, se eu utilizar o papai é de polinização aberta, pelo menos na maioria das variedades que eu conheço. Então, se eu utilizar um fruto da área, né, eu consigo ter uma boa repetibilidade das características, né, vamos dizer assim, das plantas, tá bem? Mais alguma coisa, gente? Tranquilo? Podemos ficar por aqui? Tá gravado, tá? Eu vou colocar essa apresentação lá na aba da aula dessa semana, tá bem? Aí vocês avisam quem não pôde participar, se quiser assistir lá, e mesmo vocês, depois, se tiver alguma dúvida, tá bem? Eu vou fazer aquele esquema, eu passo para o YouTube, né? E coloco lá um link para vocês acessarem no YouTube. Lá, se vocês quiserem, vocês podem até, acho que podem baixar o conteúdo se tiver algum aplicativo que faça isso, tá bom? Podemos deixar agora para a semana que vem? Semana que vem vai ser um assunto legal, que a gente vai falar sobre poda, tá? Então, a parte de implantação de pomar termina nessa semana. E semana que vem a gente começa mais a parte de manejo cultural, e aí nós vamos falar sobre os princípios da poda na fruticultura. Não só poda, como também a questão do anelamento, né, que também é importante, para você induzir aí, fazer indução floral, né, se fazer você conseguir produzir uma fruta fora de época. Para vocês que estão no Nordeste, é mais simples fazer isso, basta diminuir a água. Para a gente que está aqui no Sudeste, como a gente tem chuva mais normais, né? E a gente tem a questão do frio também, então já é mais difícil eu fazer essa indução floral. Geralmente a gente trabalha aqui com anelamento para poder fazer a planta estimular ela a florescer numa época que normalmente ela não floresça. Então, esse tipo de técnica, utilização de hormônio, né?
tipo giberelina, tipo etileno, auxina, PBZ, né, copacabutazol, que o pessoal usa na manga para poder travar a manga e fazer com que ela floresça fora de época. Esses assuntos a gente vai desenvolver daqui 2 semanas, tá bom?